representar os romanos, não é? Que dominam sobre os judeus. Mas o centurião, ele não age contra os judeus. Esse centurião aqui, provavelmente, ele é um homem que é o responsável pela guarnição que está em Cafarnaum, né? Então, em vez dele agir ao menor sinal, às vezes, de rebeldia, ele agir com muita força, com muito rigor. Esse centurião é dito que ama o povo. Ele é digno porque ele ama o nosso povo e porque também é um benfeitor. Ele nos ajudou a construir a sinagoga. Então, ele é digno por essas duas coisas. Ele merece que você cure o servo dele, não é? Então, ou o criado dele. Então, ele é digno disso. Então, eles insistiram com Jesus, não é? Dando essas duas informações para convencer Jesus a realmente agir, porque eles acham que Jesus não iria, né? Então, Jesus caminhou com ele e ainda distante, né, da casa do chefe do centurião lá, do chefe de 100 soldados, ele mandou outras pessoas, não é? Uns amigos, pedindo para Jesus não entrar na casa dele. A mesma informação nós temos no Evangelho de Mateus. O centurião diz que não é digno de entrar, que Jesus entre na casa dele. Não é digno que Jesus esteja debaixo do teto dele. Ora, se nós lemos também o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, não é? Temos a conversão para o cristianismo de um centurião chamado Cornélio, né? E ele tem uma visão, Pedro também tem uma visão. Pedro, né, a visão que o centurião tem é que manda chamar Pedro, e a visão que Pedro tem é um monte de animais que os judeus não se alimentam porque são impuros, e Pedro se recusa a se alimentar daqueles animais porque eles são impuros. E tem a frase: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, não é? Então, Pedro não entende nada, mas ele segue aqueles homens, e quando chega lá no local onde estava o centurião, Pedro diz: eu estou aqui na sua casa, mas eu não deveria estar. Em outras palavras, é assim: porque não é permitido a um judeu ficar debaixo de um teto de um pagão, de um gentio, né? Então, todos os que conviviam ali naquele ambiente, as pessoas que não eram do judaísmo, sabiam que tem um dia na semana que o judeu não trabalha, que tem animais que o judeu não come, e que o judeu não entra debaixo do teto de quem comete idolatria, quem não adora o Deus de Israel, etc., quem é de outro povo. E os que são mais radicais nem sequer passam no mesmo lado da rua que esteja passando uma pessoa dessas. Ele muda para o outro lado, para outra calçada, para não passar do mesmo lado. Para você ver, era uma situação bem assim. Então, para Jesus não tem problema nenhum. É para curar o rapaz, então eu vou lá, eu vou até lá, não é? Mas aí o centurião avisa, ou como diz Lucas, manda avisar que ele não precisa ir lá, que ele sabe que o judeu não vai para a casa de um pagão, não é? Então a gente já vê aí a abertura de Jesus, não é? Que está indo, que não precisa ser convencido, mas ele poderia curar esse rapaz à distância, mas ele quer ir até lá, porque ele rompe as barreiras, rompe a distância, mostra que aquele homem realmente merece uma visita, que ele não é impuro e que não há problema em ir até lá, não é? Então Jesus quer ir até lá, mas o centurião está muito preocupado, não é? Ele está duplamente preocupado, então, com a falta de dignidade dele. Ele se acha indigno e diz: eu não sou digno de que entres em minha casa, não sou digno que fique debaixo do meu teto.
Então, como o judeu já não entrava debaixo do teto de um pagão, a gente não tem problema nenhum com isso. A gente diz, ora, aquele homem sabe do costume e deixa Jesus livre de se comprometer fazendo uma coisa que está contra o costume. Só que parece que esse homem, nos diz Lucas, ele está muito preocupado com essa falta de dignidade dele. E não parece ser só isso, não é? Porque o homem ele se acha indigno, não só de que Jesus vá até a casa dele, mas ele se acha indigno de falar com Jesus, de se apresentar diante de Jesus. Para o Evangelho de Lucas, o recado foi dado por outras pessoas. Ele se dirigiu a Jesus através de outras pessoas. Então ele se acha duplamente indigno. Então deve ter alguma coisa mais que exagero é esse, não é? Então ele sabe que não é judeu, por não ser judeu, deixa Jesus livre de ir até a casa dele, não é? Então, mas será que tem alguma coisa mais que o torne indigno? É um caso a se pensar, porque ele nem sequer é digno de falar com Jesus, de se apresentar diante de Jesus. Isso não havia problema, não é? Então, o tempo todo os judeus falavam com pessoas de outra nação, eles estavam ali, então eles conviviam diariamente com eles, não é? Então, eles vendiam o seu peixe, vendiam seu legume, vendiam o azeite. Cafarnaum, para quem já viu, ouviu no documentário, parabéns pelo documentário, sabe muito bem que era uma cidade lotada de pessoas, de caravanas, de tudo. Então, tem que ter alguma coisa a mais que esse homem se sinta tão indigno, porque afinal de contas ele é uma autoridade, ele é chefe da guarnição ali em Cafarnaum. Então ele está ali em nome do Império Romano, não é? Então ele é uma autoridade ali. Então por que ele se acha tão indigno, não é? E ele é uma pessoa que ama os judeus. Ele até ajudou no financiamento da construção da sinagoga. Então, como assim? Por que ele se acha tão indigno? Porque não é ninguém que está dizendo, olha, você não vai lá, não é? Não é alguém que está dizendo, olha, ele não pode vir aqui, porque ele é contra o costume dele. Mas é ele mesmo que está se achando indigno. Então, o que será isso, não é? Deve haver algum motivo. Então, veja só, apesar dos judeus que foram falar com Jesus em nome dele, dizerem que ele é digno dessa cura, não é? Ele é digno dessa cura. Então é muito interessante, porque logo ao dizer assim, que eu não sou digno que entres em minha casa, ele diz assim, mas diz uma só palavra e meu servo ficará curado. Então, ele está citando, na verdade, um salmo, o Salmo 107, versículo 20, diz que Deus envia sua palavra e cura, não é? Quando Deus dirige a sua palavra, quando envia a sua palavra, quando dirige a sua palavra, essa palavra cura, não é? Então, ele está retomando o salmo, não é? Então, quer dizer, é uma pessoa que também conhece as escrituras, pelo menos os salmos, não é? E se sente tão indigno assim, o que será isso? Então, é interessante quando a gente lê o texto no idioma grego, porque todas as vezes que o centurião se refere ao servo, ele usa esse termo que nós melhor traduziríamos por meu rapaz, não é? Ele sempre usa isso, não é? E em outro momento vai ser usado o outro termo que é próprio para servo mesmo, que quer dizer um servo. Então, quando ele se dirige ao servo, ele fala sobre esse servo, é o meu rapaz, realmente com afeto, realmente com amor, tanto que fica confuso se é um filho, o que é afinal de contas, não é? Então, é muito interessante, não é isso? Agora, o que vem muito profundo além disso é a compreensão que o centurião tem de que Jesus não precisa ir lá, né? E é mais do que isso. Ele diz assim, porque eu sei muito bem como é que funcionam as coisas. Eu sou subalterno, eu sou subordinado
pessoas. Eu tenho autoridade e eu estou debaixo da autoridade, mas eu também sou uma autoridade. Eu também tenho pessoas que estão, que me obedecem. E a coisa funciona assim: quando eu mando, alguém vai, essa pessoa vai. Quando eu digo vem, essa pessoa vem. Quando eu digo para o meu servo, e aí ele usa doulos em grego, que é outra palavra, que é servo com autoridade, servo que é mandado em missão, que é mandado fazer uma coisa, não é? Que é o termo que Maria usa, eis aqui a serva do Senhor, que é o termo que Abraão, é usado para Abraão, o servo do Senhor, etc. Então, é outro termo. Então, quando eu digo para o meu servo, faz isso, ele faz, não é? Então, ele coloca aquela cura numa compreensão diferente. Ele coloca na compreensão do dinamismo de autoridade e obediência, autoridade e obediência. E Jesus diz assim: em Israel eu não vi tamanha fé. Agora a gente se pergunta, como assim? Porque é dito que está uma multidão, uma turba junto com Jesus, que Jesus está fazendo milagres, um texto depois do outro, Jesus fazendo milagre. Esse pessoal sabe que Jesus faz milagre. Como assim ele não viu essa fé em Israel? Porque os discípulos são de Israel, não é? Aquela turma inteira é de Israel, e a turma toda que está indo pedir para ele fazer milagre é de Israel. O centurião é uma exceção, e ele não viu fé? Do que ele está falando? Está falando de um tipo de fé, não é? Uma fé que é mais do que uma crença de que Jesus pode curar uma doença. A fé do centurião que ele viu é uma fé que não está implicada em merecimentos, em dignidade, de dizer assim, como os anciãos dizem assim: faça essa cura porque ele é digno disso. Não, o centurião, ele pede, como alguém que é subalterno de Jesus, e diz que Jesus pode mandar na enfermidade, como ele está acostumado a mandar nos subalternos dele. Então, ele não coloca na linha de que eu mereço, que eu posso pedir porque eu mereço, porque ele sente que não merece. Ele sente que não merece, ele sabe que não merece. Então o tipo de fé dele é um tipo de fé diferente da fé que diz assim: eu peço porque eu tenho crédito, né? Eu peço porque eu faço bem, por isso eu mereço receber isso. O pedido que ele faz a Jesus é um pedido de quem se sente imerecedor, mas mesmo assim pede, né? Ele pede por quê? Porque ele pensa na dimensão a autoridade, obediência, autoridade, obediência. Então ele sabe que se Jesus quiser, ele dará a ordem e o servo ficará curado, não é? E ele sabe qual é o tipo de autoridade de que se trata. A autoridade de Jesus é uma autoridade que vem do amor, né? Não é uma autoridade que vem do antinania, do abuso de poder, mas é uma autoridade que vem do amor. Então ele está apelando para o amor, caridade, o amor incondicional de Jesus, né? Já que ele se sente imerecedor e está apelando para a bondade de Jesus. Ele está confiando nesse poder do amor, e também porque ele está implicado num relacionamento de amor com esse servo, certo? Que discretamente Lucas nos dá algumas informações que Mateus não nos quer dar, porque pelo menos os estudiosos dizem que aqueles leitores primeiros de Mateus eram os leitores que vinham do judaísmo, eram cristãos vindo do judaísmo. Então o Mateus evita de dar certas informações. Lucas dá discretamente uma indicação, não é, de que aquele meu rapaz, e que ele queria muito bem a ele, possa ser um dos subalternos do centurião a quem ele se relacionava afetivamente, porque era normal isso no exército romano. Ele poderia ter um relacionamento conjugal com esse meu rapaz que ele chama. E por causa disso seria um motivo para ele se achar indigno, por causa do costume, por causa da cultura dos judeus, indigno até de estar diante de Jesus. Não só por ser
um romano, alguém que é de outro povo, alguém que está ali com uma autoridade para prender, para como é que chama? Flagelar, não é? E até denunciar como rebelde, e levar até uma crucifixão, quem sabe, não é? Então, não só por isso que ele é indigno, mas ele é indigno até de aparecer diante dele, de estar diante dele, não é? E essa dica que Lucas dá é muito interessante, porque ele era esse termo, não é, que se usava para dizer que um moço tinha um relacionamento com outra pessoa, não é? Certo? Então, se Jesus não critica, se Jesus não humilha, se Jesus não rejeita, se Jesus está disposto a ir lá, essa compreensão desses termos nos ajudaria a perceber uma atitude de Jesus acolhedora, não é? Desse centurião, que o próprio centurião se acha indigno, mas Jesus não disse uma palavra que pudesse ofender a ele ou criticar o estilo de vida dele. Ele só disse que nunca viu esse tipo de fé em Israel, porque o tipo de fé que ele via em Israel é a fé: nós somos o povo de Deus, nós somos os descendentes de Abraão, nós somos o povo da aliança, portanto nós merecemos ser curados, não merecemos que nossos filhos não sejam violentamente atormentados pelos espíritos impuros. Nós merecemos essas coisas, e nós vamos até ele, e ele faz isso, né? Esse homem é o contrário, ele se acha duplamente indigno, ele acha que duplamente imerecedor, mas ele confia o pedido, apelando para o coração de Jesus e para a autoridade que Jesus tem, assim como ele sabe muito bem como é que funciona a cadeia de autoridades. E aí Jesus só não pode ir até lá, porque para um judeu ele não pode entrar numa casa sem ser convidado, não é? Então aquilo que aconteceu com Zaqueu foi uma coisa assim extraordinária, que Jesus mesmo se convidou e disse: ô Zaqueu, vou lá. Não é? Mas geralmente tem o tal do salam aleikum, que é insistir, eu queria que você fosse da minha casa, não fique aí no relento. Não, pode deixar, eu durmo aqui mesmo, né? Não tem nada não durma na praça não, vamos lá. E que é tanta insistência para lá e para cá, que acabou sendo chamado de salam aleikum, né? Quando a pessoa fica rodando muito, a pessoa diz: deixa de salam aleikum, né? Vai logo direto ao assunto, né? Então, porque era até necessário que se insistisse bastante, não é? Então, Jesus não vai até lá, mas ele diz que nenhuma casa de Israel, nem todo Israel, ele viu esse tipo de fé, né? É uma fé mais madura, não é? Então, esse praticamente é isso. Então, todas as vezes que o centurião se refere ao servo, ele chama meu rapaz, e só quando ele vai dizer, quando eu digo ao meu servo faz isso, ele faz, é que ele usa mesmo o termo que é usado para servo, que é o termo doulos, não é? Então, isso aí a fé do centurião seria então uma fé no modo dele se colocar diante de Jesus. Esse é o tipo de fé, a qualidade da fé dele, que ele não viu antes, não é? O modo dele se colocar diante de Jesus, que vem nos educar a nos colocarmos diante de Jesus como necessitados, não é? Necessitados que ele nos ajude, independente se nós temos mérito ou não temos mérito, de confiar, né, na bondade dele, na misericórdia dele, independente da gente ter mérito, não. Porque se a gente tiver uma fé que se baseia em méritos, não é? Então a nossa fé ela é muito superficial, não é? Ela é muito superficial, ela não é aquela fé. Ela pode ser a fé que Jesus via nos seus conterrâneos, mas não é a fé que ele espera da gente. Porque a fé que ele espera da gente é uma fé que se sinta indigno, que veja que o que recebe é muito mais, não é, do que merece. É uma fé que se lança, que é fidelidade, não é, que está disposto a dar a vida pela mensagem de Jesus, não é,
para que realmente esse mundo se torne uma fraternidade. Então esse aí é o tipo de fé que Jesus espera. E uma fé que é assim, é uma fé que está vinculada ao amor incondicional. Uma fé assim não exclui, não é? Não rejeita, não condena, não é? É uma fé elegante, não é? Nós precisaríamos ser elegantes com os nossos irmãos, porque a gente nota muito o estilo de vida deles e acha às vezes o estilo de vida tão diferente do nosso estilo de vida, mas nós não temos a elegância de fazer como Jesus. Em vez de expor o assunto em público, ele elogia, ele vê o que há de bom naquele homem, e ele não faz nenhum gesto de rejeição àquele homem, não é? Então é um homem que sabe citar as escrituras, um homem que ajudou a construir a sinagoga, quer dizer, um homem que tinha tudo para ser um prosélito, um judeu convertido, mas tinha impedimentos, não é? Tinha impedimentos, e possivelmente esse relacionamento com o servo era um impedimento para aderir à fé judaica, porque os judeus não permitiriam, ok? Mas mesmo assim a atitude de Jesus em querer ir lá, não é? E curar o rapaz mesmo sem ir lá, não é? Querer ir lá e elogiar o tipo de fé do centurião pode nos educar nos dias de hoje, não é? Então nós vemos aí mais do que a cura de um rapaz, não é? Nós vemos aí um diálogo que nas entrelinhas nos diz que atitude termos em relação às pessoas, não é? Nunca atitude de rejeição. Talvez não saibamos direito como agir, dependendo do estilo de vida das pessoas, a gente talvez fique um pouco surpreso, a gente talvez não saiba como, não é? Como reagir, mas nós sabemos como não reagir. Não reagir com rejeição, não reagir com julgamentos, não reagir com condenação. Porque se Jesus não fez isso, quem somos nós para fazer, não é? Então, agora eu deixo para o NEP, né, também perguntar ou fazer as suas colocações, que assim a gente pode tirar mais desse texto, muito breve, mas que é muito profundo, não é? Então, e é interessante só um detalhe, que Jesus se vira para aqueles que estão com ele, não é? Para aqueles que o seguem, para dizer: eu não vi uma fé assim em Israel. Quer dizer, ele quer que as pessoas saibam disso, né? Ele diz para aquelas pessoas que o seguem. Então são muitos detalhinhos que também não dá para a gente ver, que o tempo também não dá. Mas a gente pode conversar e encontrar aqui outras coisas, quem sabe. Enquanto o NEP vai pensando aí nas indagações, né, nas colocações, João já começou. Eu gostaria de inicialmente agradecer, não falei no início, mas a vinda da irmã Ilha, ela se deu, foi necessário uma médium para trazê-la para cá, né? Uma médium muito bacana, muito fraterna, que é a Jandira e a sua filha. Na verdade são duas médiums, né? Uma que convidou e a outra que médium de transporte, né? Então foi graças a esse contato que foi possível trazê-la aqui. Então uma alegria, muito obrigado, viu, Jandira e Juliana, pela parceria, né? Ah, que bom, obrigado, querido. Agradecer também a presença do poeta Merlane Maia, né, que está aqui também, que no final ele vai decantar aqui algumas questões, Ela está dizendo que lhe adora, viu? E agora vamos passar a palavra ao NEP, né? João queria fazer uma intervenção. Tem outro microfone para ficar, né? Oi, som, oi. Ah, tem um aí já, né? Agora é microfone demais. Eu vou para ali. Bom, primeiro agradecer a irmã, né, pela exposição. A pergunta seria sobre algo que a gente não viu no estudo do NEP, nessa passagem, do meu rapaz. A gente viu lá que poderia ser um criado, poderia ser
tem lá o PES, o PDA, que é a criança, tudo mais, mas não meu rapaz no aspecto de talvez ter uma relação de homoafetividade, né, que era comum para os gregos, para os romanos. Mas é rapaz porque ele era relação de pederastia, na verdade, né? Então era um jovem mancebo. Então, assim, eu estava conversando com o Diego, até mandei uma mensagem para o André, que trabalha esse assunto nas palestras, né? Que a gente não conhece, ou pelo menos desconheço, alguma passagem nos 4 evangelhos, e se tiver, eu peço que você diga, se você conhecer, que Jesus trate da questão homossexual de forma tão assim pontual. Porque se esse é o caso, para mim seria a única passagem que Jesus teria uma postura de compreensão explícita em relação a isso, né? Porque eu não conheço outra passagem que ele trate da questão. A senhora conhece outra passagem? Essa é a única, e nós queremos os comentadores acadêmicos que falam dessa linha de pesquisa, né? De meu rapaz, a gente não achou isso nos nossos estudos. Tá. Na realidade, esse assunto não é trabalhado pelas escrituras, embora algumas traduções tragam essa palavra, né? Então, homossexualismo, homoafetividade, é tudo palavra moderna, tá certo? Então, o que tem algumas coisas nas cartas de Paulo, mas é em relação à libertinagem, né? Então, às vezes, as palavras que estão na carta de Paulo, elas são traduzidas de forma tendenciosa. Eu tive um aluno que fez uma monografia no ano passado, uma monografia de graduação na teologia, mostrando todas essas passagens que nas traduções falam sobre a homoafetividade, mostrando que elas estão traduzidas de forma errônea, tá? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: no judaísmo, cada parte do corpo ela tem a sua função específica. E eles acham que cada membro do nosso corpo deve exercer bem aquela função e não outra. Então, nesse sentido, eles são contra sexo anal, não é? Porque o orifício de expelir e não de introduzir alguma coisa. Da mesma forma, oral, sexo oral também eles são contra, porque a boca é para a injeção de alimentos. Agora, não tem nenhuma passagem que eles digam que a pessoa vai para o inferno por fazer isso. Isso aí é teologia de grupos cristãos bem posteriores, né? Então, eles não têm... Quando Paulo diz assim, que os maridos não oprimam as esposas, querendo trocar o local de ter relações, ele está pensando nas esposas que devem ter reclamado com ele, não é? De certas atitudes que os maridos têm, que era simples. Eles, antes de serem cristãos, eles estavam no mundo do Império Romano, que tudo acontecia. Eles entraram para o cristianismo e sabe que não tem que sair com a prostituição, não pode ir para os templos das fecundidades. Então, antes, o que eles não exigiam das esposas, eles passam a exigir. Elas se sentem desconfortáveis com isso, se sentem oprimidos com esse tipo de coisa, porque não era uma prática que isso era exercido, e então elas contam para a liderança da comunidade, e Paulo dá uma orientação. Mas nunca diz assim, quando diz você está agindo contra a natureza, não é contra a natureza no sentido que nós entendemos hoje, a natureza humana, que isso quer dizer, os órgãos têm suas funções e eles acham que não deve trocar as funções desses órgãos. Entendeu? Então, é nesse sentido que Paulo dá as orientações. Só que esses textos são traduzidos, então tem até, eu vou dizer aqui, né, tem uma edição da Bíblia do pastor Silas Malafaia, não é? Então, ele coloca assim, onde tem um termo da carta de Paulo, que deveria ser traduzido por libertinagem, ele traduz por homossexuais ativos e passivos, que é uma linguagem totalmente estranha ao texto bíblico há 2000 anos atrás. Então, é uma tradução tendenciosa, não é? E que demoniza e que
que exclui, que joga no inferno as pessoas. Então a gente tem que ter bastante serenidade, né? Eu assisti uma vez o Chico Xavier em plena ditadura militar, ao vivo, falando sobre a sexualidade na TV, e eu acho que é uma coisa que a gente também tem que conversar sobre essas coisas, não é? Sobre tudo isso, educar as pessoas de forma cristã, não é? Então, não há nas escrituras nada a esse respeito, porque essa é uma linguagem recente, não é? Então, mesmo quando no exército romano um centurião tivesse um companheiro conjugal, né? Um relacionamento conjugal com um dos seus subalternos, isso aí não era nem como se faz hoje, não era no sentido de que existe hoje, era no sentido de que eles sempre foram educados a isso, porque o exército ficava forte. Então, é para fortalecer o exército. Então, cada um se unia a um companheiro e estava disposto a morrer por aquela pessoa a quem amava, e isso fazia o exército ficar forte. Então, fortalecia o exército, porque aí você não está lutando só ao lado de um estranho, você está lutando ao lado de quem você ama, e você faz tudo para salvá-lo, não é? E assim o exército se torna vitorioso. Com essa forma de ver assim, também os filósofos, né? Então os filósofos diziam que tinha que ter um companheiro do mesmo sexo para poder ter compreensão das teorias, das doutrinas e tudo. Mas todos eles se casavam, tinham filhos, não é? E não impedia de que se casassem, a não ser aqueles que, quando criança, eram castrados, que também os pais mandavam castrar os seus filhos ao nascer, quando eram recém-nascidos, se queriam que eles galgassem um posto político. Então, que era necessário na época, por causa dos palácios reais, então todos os dignatários tinham que ser eunucos, né? Tinham que ser castrados mesmo. Tá? Então, a gente tem que compreender isso. Uma coisa era a pessoa fisicamente ser castrada, não é? Era um tipo de coisa que acontecia. Outra coisa era no exército, para fortalecer o exército. O outro era, no caso, alguns filósofos, porque eles trocavam as ideias e tinha que ter um relacionamento com um igual, que o pudesse compreender, não é? Já que eles não comentavam essas coisas com mulheres, não é? Então, é uma cultura da época. Então, nós não podemos associar os avanços, não é, do que aconteceu nesse tempo todo na nossa sociedade moderna, jogar isso para a época da Bíblia, porque a Bíblia não conhece nada disso, não é? Agora, as poucas orientações que Paulo deu, ele está combatendo a libertinagem, a perversão, e se a gente entra bem no contexto do que ele está falando, ele está falando de assuntos bem específicos, porque as cartas dele são direcionadas para resolver problemas específicos, que tem nome e endereço, né? Então, ele faz isso em relação a héteros ou não héteros, ele quer que se respeite as pessoas, não é? Que tenha um relacionamento conjugal baseado no amor e no respeito, que não se faça nada que deixe o cônjuge desconfortável ou se sentindo violentado, né? Que se sentindo mal, né? Um tipo de relacionamento que o cônjuge não aceita, não é? Então, essa orientação que ele dá, e ele dá essa orientação e ele está correto, né? Só um instantinho, Paulo. Na verdade, nós já chegamos ao tempo da reunião pública. Como nós falamos que vamos ficar mais algum tempo para tirar as dúvidas, né, conversar com a irmã Ilha, a gente pediria para as pessoas que desejem ficar mais um tempo, que após a prece permaneçam, né, naturalmente com o nosso trabalho. Nós temos algumas pessoas que vão participar da reunião mediúnica, não é isso? O grupo que está se preparando. Então aqui a gente vai fazer a nossa prece concluindo a reunião pública e dando sequência de imediato a continuidade da conversa com a irmã Ilha. Tá bom assim? E quem desejar ficar, será um prazer para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa importante palestra, brilhante, que ela nos trouxe para a nossa reflexão.
Então, eu pedi a André para que faça a nossa prece, concluindo a reunião pública. Vamos fechar os nossos olhos e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento em que viemos à Casa Espírita para nos lembrarmos da Tua mensagem. Hoje, especialmente, uma mensagem tocante que fala das curas que Tu fizeste na vida daqueles com quem Tu conviveste e do significado que elas têm para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, o nosso pedido, nosso agradecimento por isso, e o nosso pedido para que possamos sentir, cada um de nossos corações, que cura é essa que Tu nos trouxeste. Encontrar os elementos que possam fazer com que nós a encontremos, encontrar a nossa verdadeira fé, o tipo de fé que vai nos fazer alcançar o sucesso, né, o êxito que todos nós desejamos. Que os bons espíritos protejam a todos aqueles que sairão desta reunião, a irmã Aila, que fez o estudo da noite de hoje, e aos trabalhadores da reunião mediúnica, que em breve começará. Que assim seja. Então, fiquem à vontade, aqueles que desejem participar, fiquem à vontade. Então, quem continuar, por favor, venham mais para frente, né, para a gente ficar mais juntos aqui para análise. Sim, amanhã no Leopoldo Cirne ela dará continuidade à sua visita aqui a João Pessoa, ok? Então, Paulo pediu a palavra para fazer sua intervenção, né? Ok. Irmã, são duas questões que eu queria só esclarecimento para entendimento. Quando ele utiliza o termo meu rapaz, né, que vai usar algumas vezes, e depois ele muda o termo. Se aí nessa mudança, aí ele quer se referir não mais a esse meu rapaz, mas sim a essa questão de obediência, né, e comando, enfim. Se é isso realmente, né, já é um outro contexto que ele próprio, o centurião, estaria se referindo dentro da passagem. Por isso mesmo que ele muda esse termo. E o segundo é essa fé que Jesus então comenta que até então não vira em Israel, e vê exatamente com um gentil, né, com um pagão, que é a fé que demonstra a verdadeira humildade diante daquele que veio realmente a nos conduzir, né, a nos mostrar. Porque parece-me pela exposição que a fé daqueles de Israel era uma fé um tanto pretensiosa, né, de quem se acha o escolhido e aquele que realmente, olha, isso aqui é mais ou menos como se fosse uma obrigação, né, desse Deus único em satisfazer as suas necessidades. Interessante que o termo doulos em grego, ele é um termo que quer dizer servo, mas é servo que é um servo que tem título, quer dizer, um servo que tem autoridade. Então, vou dar um exemplo. Abraão, né, queria uma esposa para Isaac, mas não queria entre aquelas mulheres de Canaã. Então pegou o servo dele, Eliezer, e mandou para a terra dos pais, dos parentes de Abraão, né, para a Caldeia, para lá escolher uma jovem para se casar com Isaac. E o servo de Abraão, Eliezer, ele tinha totais poderes de escolher a moça que ele quisesse, não é? Então ele tinha então ele é um servo, mas ele foi com autoridade para saber qual era o dote, para saber qual era a moça. Então a preocupação do servo é escolher a moça certa, né? E pede um sinal para escolher uma moça certa. Tem que ser uma jovem que tenha bom coração, que saiba lidar com estrangeiros, etc. Então, quando a jovem faz de acordo com o sinal, não é,
trata dele, sendo estrangeiro, né? Trata bem, sabe que ele é servo, porque os servos tinham um sinal de identificação para as pessoas saberem que não era livre, que era servo, né? Mas é um servo em que se confia algo. Então é um servo que realmente ele é o homem de confiança, né? Então é ao mesmo tempo um servo, mas é um homem de confiança. Agora, quando eu trago isso para o texto bíblico, tanto Mateus quanto Lucas, o centurião diz assim, ele diz assim, apenas diz uma palavra e meu servo ficará curado. Então até ainda é meu rapaz, né? Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, né? Tendo também abaixo de mim eu tenho soldados, eu exerço autoridade sobre os soldados, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e aí eu digo ao meu servo, fazes isto, não é? Então o servo, ele está diferente de vai e vem, ele é como sendo alguém em quem ele confia para determinadas funções, que entra bem né? Por isso ele diz, aí eu digo para meu doulos, né? Aí sim aparece o nome servo, né? Que é aquele servo incumbido em uma missão, que é assim que Maria se diz, eis aqui a serva do Senhor. É nesse sentido. Pode ser o mesmo. Tudo indica que é o mesmo, não é? Porque não é simplesmente um soldado, porque ele já falou, eu tenho soldados sob minhas ordens, não é? Quando da casa, o servo mais próximo, é diferente daquele outro servo, por exemplo, da parábola do filho pródigo, que na verdade é um assalariado. Não é um assalariado, não é alguém que realmente Agora, quando se fala o termo paz, não é? Que é o termo grego, para traduzir está ali, não é? Significa pode ser meu menino, pode ser um filho, pode estar se referindo a um filho, não é? E como no Evangelho de Lucas diz que ele quer muito bem, não é? Então os comentadores antigos diziam assim, esse jovem era filho dele, era um filho bastardo, e ele ficou com vergonha de ir até Jesus porque tinha filho bastardo. Ora, para isso ele tinha que estar vivendo no final da Idade Média, não é? Então, o centurião romano, naquele tempo, e ter vergonha de um profeta, porque eles tinham Jesus como um profeta, né? Um profeta, só porque ele tinha filhos bastardos, como assim? Um soldado ter vergonha de ter filhos bastardos, um centurião, e mesmo porque não importa quem é a mãe, o importante é que ele assumisse como filho, né? Assumiu é filho de qualquer forma. Além do mais, não pode ser filho bastardo ou filho de uma escrava, porque está confundindo com a escravidão no Brasil, que na casa grande, né, os filhos da escrava com o dono da fazenda eram escravos. Isso não acontecia na antiguidade. O meu filho é meu filho, quer dizer, o dono da casa, se ele tivesse um relacionamento com alguma serva e ela tivesse filho, era filho dele e era herdeiro, tanto quanto qualquer outro, não é? Porque o que fazia ser herdeiro não é a mãe que ele teve, o que fazia ser herdeiro era o pai que ele tem, né? Então, se ele é reconhecido como filho, ele é filho legítimo do dono da casa, né? Então, não importa quem é a mãe. Então, vocês podem ver que Jacó teve 2 esposas legítimas e 2 servas que foram concubinas. Os filhos das servas são tão herdeiros quanto os outros, né? E a primogenitura também? Tanto faz, o primogênito é o primogênito daquele homem. Se for filho de uma escrava, não tem problema, ele é o primogênito. É porque o primogênito também pode ser escolhido pelo pai. Não necessariamente tem que ser o primeiro nascido. Geralmente é. Mas como o primogênito, às vezes, ele não vai ser o escolhido, no caso de Jacó já estava de olho em José para escolher como primogênito, né? Que era um dos últimos, né? Que foi o penúltimo. Então o pai também poderia escolher, né?
Então, tem todas essas questões da cultura. Então, não pode ser um filho do centurião. Aí, eu não posso explicar assim, era um filho do centurião com uma escrava. Tá, e aí ele ficou com vergonha de falar com Jesus, porque ele tinha um filho com uma escrava. Bom, e também um filho com uma escrava é filho dele, não existe isso, né? Não tem essa lógica naquela cultura. Gostaria de fazer uma... A outra? Não, eu acho que isso aí, eu falei um pouco também na palestra, que a fé do centurião é uma fé que é diferente dessa que a gente às vezes encontra no ambiente fora de igreja, não é? No ambiente de igreja, quando se pede a Deus, se pede porque, afinal de contas, estou na igreja, estou trabalhando, estou ajudando o pobre, estou ajudando nas pastorais, estou não sei o quê. E quem está lá na vida, né, a vida é toda bagunçada e tudo, pede sabendo que não merece, mas pede. Pede dizendo, Senhor, não mereço. E quem está na igreja diz, Senhor, me dá isso, porque, afinal de contas, meio que não diga, né, mas aí é o que pensa. Então, nós somos pretensiosos diante de Deus, não sabemos pedir, porque pedimos como quem exige, não é um salário. Na realidade, o que Deus tem para nos dar não é um salário pelo que nós estamos fazendo, que o salário não corresponde, né? É muito mais. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus sempre é infinitamente maior do que a nossa necessidade, que é o nosso merecimento, do que o nosso pecado também. Eu, ainda dentro da sua abordagem, dentro dessa análise bem interessante da passagem, eu fiquei pensando, e por que o centurião se sentiu indigno? Era um conflito que ele tinha, a homossexualidade cria um conflito dentro da pessoa, porque ele tinha tamanha fé, né, mas vivia o conflito. Isso, na sua ótica, é um conflito existencial. Quem tem traz consigo essas questões. Olha, eu acho que o conflito existe quando existe, e é por isso que existe muito conflito, né? É porque o mundo ao redor é que convence, você está errado, você está fazendo uma coisa abominável, você está, né, você vai para o inferno, você está em pecado, então aquilo que a maioria diz e a minha experiência pode me gerar um conflito, como outras coisas também, não é? Então, todo mundo está dizendo, todo mundo age assim, todo mundo pensa assim, mesmo quem não disser, mas pensa, eu só posso me sentir deslocado. Eu acho que as pessoas se sentem deslocadas, pelo menos as pessoas que conversam conosco, quando procura por um aconselhamento, se chama atendimento fraterno, né? Essas pessoas são sofridas demais, né? Algumas já pensaram em suicídio, outras já tentaram, né? Por causa da forma como se sentem, a partir do que os outros dizem, não é? Então, agora o grande conflito é como é que as pessoas podem, que é aquilo que eles dizem, como é que a pessoa pode me pedir para que eu não seja quem eu sou, não é? Então as pessoas dizem assim, irmã, eu posso pedir a um hétero que deixe de ser hétero, não é? Eu posso pedir a uma pessoa que tem o dom de cantar, que não tem esse dom, não é? Eu posso pedir a uma pessoa de deixar de ser o que é, não é? Que é isso que é o grande conflito, porque o mundo em torno exige, não é, que a pessoa negue a si mesma, e a pessoa não dá conta de negar. Algumas pessoas, elas dão conta de viver um celibato. Eu conheço vários que vivem uma solteirice verdadeira em serviço dos outros, e porque elas escolheram, porque elas têm estrutura e elas vivem isso verdadeiramente, certo? Mas outras pessoas não dão conta de viver assim uma solteirice. Então elas se apaixonam, elas amam, elas verdadeiramente amam, né, alguém, né? Então vocês do Espiritismo têm as explicações para isso à luz da reencarnação, né? Então eu acho que no ambiente espírita isso deveria ser mais tranquilo, porque as pessoas sabem, não é, os motivos. Então nós temos que dar conta de ajudar as pessoas sem essa base doutrinária que vocês têm, não é?
Tá certo? Então vocês têm uma base doutrinária que vai ajudar no atendimento fraterno, vai ajudar a pessoa a se aceitar, vai ajudar a pessoa a se avaliar, a ver se não está também contra a ética, porque uma coisa é a pessoa sentir-se como um homossexual, outra coisa é a pessoa ser libertino e agora, já que eu não tenho mais nenhum princípio de moral, né? Então é outra coisa, tem que ajudar a pessoa a avaliar sua conduta, sua vida moral, não é? Tudo isso, mas nós fazemos isso com muita dificuldade, porque nós não podemos usufruir da doutrina da reencarnação. Agora, vocês, como tem essa base doutrinária, então vocês podem tranquilamente ajudar as pessoas, não é, a se aceitarem, a fazer uma reforma íntima, a avaliar os princípios, a avaliar as suas atitudes a partir dos princípios morais, sabe? Então isso aí é uma diferença. Agora, eu acho que os conflitos que as pessoas vivem os conflitos entre o que as pessoas pensam de mim e o que eu sou, a exigência que existe no contexto para que eu seja outra pessoa, para que eu negue a mim mesmo. Isso gera um conflito. A outra coisa é a rejeição, porque nós não temos no nosso DNA, nós não temos um gene para suportar a rejeição, né? Nós necessitamos de ser acolhido. O ser humano não suporta a rejeição. Ele pode resolver a rejeição. Por exemplo, se eu lhe rejeito, se eu lhe excluo, você pode resolver isso, não é? A partir de uma pessoa que te ama tanto. Então, o amor daquela pessoa por ti te fará superar a rejeição e a exclusão que eu tive para com você. Mas é porque você transcendeu sendo aceito por outro. Mas se isso não acontecer, você não dá conta. Tanto que Jesus disse: se você chama o seu irmão de raca, você vai participar de outro tribunal, que não é o daqui, porque para o daqui você não tem esse crime previsto, não é? Que dizer isso, quer dizer, olha, para mim você não existe, eu te rejeito por completo, você, sabe, o desprezo total, não aceito você, né? Então, é isso aí. Então, por quê? Porque isso nos mata. Jesus disse, isso é mais do que uma morte, você pega uma arma e faz, porque isso nos mata mesmo, né? O que mais mata o ser humano é a rejeição. Então, isso tudo causa um conflito muito grande, e quando a pessoa se sente realmente muito rejeitada, ela não tem mais motivo para viver nesse mundo. Então, ela só quer pensar em partir daqui e dar fim à própria vida. Não é? Então, tudo isso é muito difícil no aconselhamento pastoral, né? É uma coisa que a gente se prepara e a gente nunca está preparado, né? Mas são questões que o que eu sempre testemunho vocês não sabem, minha gente. Eu digo para as pessoas, quando as pessoas criticam alguma coisa, vocês não sabem o que se passa no interior de uma pessoa dessa, porque pelo pouco que as pessoas contam, a gente já vê a grandiosidade do sofrimento. Imagine o que a pessoa sente realmente, que a gente não faz ideia, né? Merlânio. Boa noite a todos. Irmã, primeiro é uma honra estar aqui, assistir lindamente essa parte. Já tinha lido alguma coisa sobre essa questão da homossexualidade nessa passagem de Jesus. Eu vi assim que poucas vezes Jesus vai falar: a tua fé te salvou. Me parece que são 4 vezes que ele fala isso. A tua fé te salvou. É com o leproso dos 10 que volta 1 e 9, a mulher hemorroísa, e o centurião, e o outro caso eu não estou lembrando agora. Mas quando o centurião ele vai falar sobre essa questão de eu não sou digno que entreis em minha morada, eu não consigo perceber como um conflito por conta da relação que ele tinha com o servo, por conta
de que era uma tradição, assim, era um costume social deles, da sociedade dele. O pensamento que eu tenho em relação a isso é que ele não queria, por admirar e amar Jesus até, que ele já amava pelo ouvir falar, ele não queria que Jesus, por conta de toda uma tradição também dos judeus, Jesus fosse e alguma coisa, como ele, a visão dele não era de Jesus, ele poderia estar sendo um instrumento de levar Jesus até alguma nódoa social, porque Jesus foi na casa de um centurião. A minha percepção, que eu sempre tive até agora, não foi antes a questão da homossexualidade, muito embora houvesse, isso aí não, mas já era uma tradição social dele. Então, quando é tradição social, a questão do conflito, ela dilui-se, porque já é uma tradição social deles, e era de fato, né? E com os judeus não, mas com os romanos isso era uma coisa normal. Era essa a minha colocação. E dizer também aqui que eu adorei essa ideia de castrar político, devia ser no Brasil também, que isso resolveria uma série de problemas, principalmente alguns que falam de estupro, numa boa assim, isso resolveria algumas coisas, né? Mas adorei essa ideia, valeu, eu não sabia não, mas eu realmente fiquei muito partidário dessa ideia. Bem, foi muito boa essa colocação, só que só dá para a gente perceber, por isso que eu disse, só dá para perceber esses detalhes a partir do Evangelho de Lucas. Qual é a melhor tradução que a gente poderia entender, assim, dessas que nós temos em português? Deixa aí no final uma ideia, uma tradução. Então, é o Evangelho de Lucas que nos dá 3 pistas. A primeira é: ele amava demais o servo, era muito querido. A segunda: ele não foi até Jesus, ele não foi, não se sentiu digno de ir falar com Jesus. Quem diz isso é Lucas. E a terceira é a que você diz, sendo ele um pagão, não é? Ele não quis que Jesus... Então, o que nós lemos no Evangelho de Mateus é só essa parte. Um centurião tinha um servo, é estranho. Se a gente olha, um centurião e até um profeta judeu que está sendo tido como rebelde, que ele deveria aprender, né? E ele vai, o que Mateus quer enfatizar isso? Um centurião saiu do seu alto posto, né? Então pense aí num general, alguma coisa assim para nós, né? Então ele sai do seu alto posto, vai encontrar. Vocês deveriam entender melhor do que eu, né? Há 2000 anos, Públio Lentulus, ele vai descer do seu pedestal para falar com Jesus? Jamais, né? Então um centurião, não é? Como é que vai chegar até aquele rabino, não é? Se expor para pedir por um servo? Por quê? Se esse servo morre, não tem outro não para ele adquirir. Então Mateus deixa distante, mas ele, né, dá uma dica. Mateus também faz propositalmente, né? Ele estava falando ao público não quer, né? Porque esse público de Mateus já tem rejeição com os romanos. Se ele enfatiza, o que Mateus está preocupado é enfatizar a fé do centurião, né? Então, mas Lucas não tem esse problema, porque está falando para um ambiente que vai ser lido por pessoas da gentilidade, né? Então não vai ser lido por judeus. Então aí ele diz, primeiro, o centurião está preocupado com a doença do servo. Segundo, ele ama demais o servo. Terceiro, ele não se acha digno nem de ir falar com Jesus, não é? E depois ele não é digno de que Jesus entre na casa dele. Então são dicas, não é? Quer dizer, quando se lê com atenção, se diz assim, se faz pergunta ao texto. Também não estou afirmando, são perguntas que estão sendo feitas. Por quê? Não é? Que servo é esse? Que coisa é essa desse centurião gostar tanto? Essas coisas. Por que ele se acha duplamente indigno?
né? São perguntas a fazer. Do jeito que ele faz a pergunta, que tipo de fé é essa que Jesus não vê em Israel? Um destaque especial, porque por isso que eu disse, a grande coisa daqui desse relato de cura não é a cura, mas é a postura de Jesus como modelo, como alguém que deve ser seguido, não é? Então essa que é, não é? Isso que é, e assim o tipo de fé que o centurião tem, que é uma fé que diz assim, não sou digno não, mas mesmo assim eu peço, porque se você quiser, não é? Se você entende o que é amor, você fará isso por amor também, não é? Embora é a única cura Wi-Fi de Jesus, né? Certo? Então ele se... Só fazer mais um comentário. É impressionante realmente a postura de Jesus e não só nessa passagem, mas em outras. Ele escolhe como um exemplo, protagonista, ele dá ênfase a pessoas que são excluídas, rejeitadas, né? A figura dos publicanos, dos samaritanos, né? Das prostitutas, as pessoas realmente à margem da sociedade, né? As minorias. É impressionante como Jesus coloca essas figuras, né? Nas histórias, sejam parábolas ou em alguma situação, né? Muitas vezes os sacerdotes o encontravam no meio dessas pessoas, né? É impressionante como Jesus, como até essa postura de Jesus já é uma lição por si só, né? E passados 2000 anos, a gente ainda, na sociedade de hoje, pratica esse tipo de rejeição, né? Com minorias, seja a questão da homossexualidade, né? Do julgamento. Então, essa é uma lição, realmente, como você falou, irmã, ela é a lição principal da postura de Jesus como um grande exemplo e guia, né? Exatamente. A gente precisa ainda refletir muito sobre isso, né? Para aprender a repetir e copiar essa postura de Jesus, porque a gente, 2000 anos depois, ainda termina caindo, né? E esse assunto da homossexualidade é algo que, como você falou, em tese a gente deveria ter mais facilidade, mas ainda encontramos dificuldades, né? Até no meio espírita. E hoje o Andrezinho, ele tem uma palestra muito esclarecedora, né? Assim, até a gente aqui no meio não conhece uma abordagem assim tão completa como a dele, trazendo referências, assim, não só dentro do meio espírita. Então eu acho que é importante a gente conversar, realmente, como você falou, cada vez mais em qualquer meio, para entender, né? Respeitar, compreender, se colocar no lugar do outro, respeitar o ser de cada um, né? André, se você quiser falar alguma coisa, eu gostaria muito de ouvi-lo também sobre essa questão, se houver algum comentário. Fica à vontade. Boa noite, irmã Ilha. Muito bom o que a senhora falou. E esclarecer, assim, agradecer a Samuca pelo estímulo, mas a abordagem não é nossa, nós reproduzimos a ideia de Andrei Moreira, né? Que é uma pessoa que, inclusive, eu queria pedir a Marco aqui, aproveitar o ensejo, que possivelmente quando puder trazê-lo para cá, né? É um cara muito bacana. E irmã Ilha, assim, o tema é a cura do servo do centurião. E assim, existe uma passagem específica agora sobre a homossexualidade, se a senhora puder, se houver tempo, que causa alguma dúvida ou é usada por alguns intérpretes no sentido de que Jesus falou ou se distanciou da questão da homossexualidade, ou proibiu, ou vetou, enfim, que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que ele diz assim: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus juntou. Sobre a questão do divórcio em si, Kardec vai fazer o seu comentário, inclusive ele aborda, isso está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui embaixo, e ele vai fazer o seu comentário histórico acerca dessa passagem, mas ele não fala especificamente sobre a questão do macho e fêmea,
Então eu queria perguntar se a senhora podia fazer algum comentário sobre esses termos em específico. Em hebraico, esses termos, não é, talvez fosse melhor traduzido por masculino e feminino, não é? Dessa questão aí, o que Jesus faz é tratar a questão do casamento e está dizendo que não pode chegar uma autoridade qualquer e desmanchar um vínculo que as pessoas fizeram, não é? E que o vínculo é tão forte que as pessoas abandonam a família anterior, porque ele diz, o homem deixa pai e mãe, que era um absurdo, né? Que no Gênesis, quem deixa pai e mãe era a mulher. A mulher deixava pai e mãe e passava a fazer parte do clã da família do marido. Então, o normal é isso, mas quando o amor era grande demais, o homem rompia com o clã por causa de uma mulher e deixava pai e mãe por causa de uma mulher. Então ele enfatiza o amor. Então não está enfatizando nem macho, nem fêmea, está enfatizando assim, como é que vocês querem ter autoridade para chegar e desmanchar o casamento, né, os laços afetivos de um casal, se o amor é capaz de que o homem deixe o seu clã, rompa com o clã, não é? E vai criar um outro clã por causa do amor. Então, eu acho que isso aí não vai contra o homossexualismo, porque o que acontece é que as pessoas se sentem num corpo estranho. As pessoas sentem um corpo estranho, então elas têm uma personalidade que é masculina, mas está num corpo de mulher, sabe? Elas têm uma personalidade feminina num corpo de homem. Então não se trata dessa passagem. Eu acho que essa passagem só confirma, as pessoas se amam, não é? O masculino e o feminino se atraem. Agora, às vezes, o que acontece é que está num corpo diferente, um corpo invertido, não é? Mas continua sendo o masculino e o feminino se atraindo. Até eles nunca falaram homoafetividade nem homossexualidade no passado, porque significa o mesmo. Homo significa o mesmo, e para eles não é o mesmo, não é? Não é o mesmo. As pessoas se apaixonam, mas elas não se... Quer dizer, uma pessoa altamente feminina pode estar num corpo masculino, ela não está se apaixonando por alguém que é o mesmo, porque ela se sente diferente. Na realidade, é uma pessoa muito feminina se apaixonando por uma pessoa masculina. Agora, a outra pessoa que ela se apaixona está num corpo de homem, mas ela é feminina, está num corpo de homem também. Então, eles jamais chamariam de homo, porque eles não são iguais, eles são diferentes, sabe? Os polos continuam diferentes. Essas forças continuam sendo forças complementares. Agora, nós ficamos observando muito a parte material, o físico. Então, nós identificamos as pessoas, e aí que está, que às vezes eu não entendo, né? Eu entendo, é porque quando vocês falam, porque se vocês dizem que eu estar nessa existência, nesse corpo, é uma coisa transitória, né? E que eu sou muito mais do que isso, do que eu sou agora, está aqui, a Ilha, agora eu sou muito mais do que isso, não é? Que eu posso fazer diversas experiências, não é? Posso fazer diversas experiências como homem ou mulher. Então eu não tenho que prestar atenção nesse arcabouço. Eu tenho que prestar atenção no que eu sou de fato. Então, quando vocês às vezes falam alguma coisa, eu digo, poxa, mas eu não entendo, né? O que eles dizem afinal, o que eles estão querendo dizer, porque eles me ensinam uma coisa, aí eu vou e digo assim, para vocês isso é fácil, porque eu aprendi com vocês isso. Aí vocês dizem a mesma coisa que um católico diz, ou que um evangélico diz, eu fico tão confusa, fala a verdade, eu fico muito confusa. Então, a gente vê que a gente está muito dentro do senso comum e que as nossas doutrinas, elas têm uma dificuldade de cair no âmago do nosso ser, né? As nossas doutrinas ficam muito no intelectual, mas elas parecem que não caem assim ela não tem assim aquela consistência dentro da gente que elas mereceriam ter, não é? Certo? É.
Eu tô. Então. Fechou? Puxão de orelha, né? Mas é isso, estamos a 8h30, foram os 30 minutos, né, que nós dedicamos a esse momento, claro. Só um aviso que aqui depois, muitas pessoas que estão aqui participam do NEP, então as nossas camisas, vocês podem ver que Paulo já está com elas chegaram, então nós vamos receber logo após aqui o nosso momento, aqui do lado, né, perto da cantina. Eu não entendi muito bem, Só ao pessoal do NEP que encomendou camisa. Do NEP, aí vai lá na sala do Digi, do Nico, pegar a camisa. Porque tá tudo já espalhado, assim, separado, entendeu? Vai dar trabalho demais. Né? Não é na cantina, é na sala do Digi. Na sala do Digi, tá lá. E a outra coisa? A outra coisa é aqui. Outra coisa é uma. Não tem outra coisa? Ah, tudo bem. E outra coisa? Tem, agora o que é? E aí vai ser onde mesmo? Vai ser aqui? Aí, né? É um mistério. Nunca vi. Mas estamos aqui com a presença de Merlânio, né? Ele não vai deixar de fazer um momento cultural, né? Uma poesia de Jesus. O Andrezinho, eu gostaria que ele tocasse aquela canção Vestes de Amor, pode ser? O Andrezinho Veste de Amor, e você vai decantar aqui tocar também? Eu declamo uma pequena poesia e canto uma música. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu sou sua fã, viu, Merlânio? Eu sou sua fã, viu, Merlânio? Sou sim. Ó, esse aí é um cangaceiro reencarnado aqui, né? Já tá bem melhorado, viu? Eu gostei muito dessa versão, né? Essa versão tá bem melhor. Mas eu ainda vi que embora tenha caído assim, que ele castrar aí alguns, né? Ainda bem que ele não tem mais essas oportunidades. Porque esse violão ele tem uma correia, sabe, que a gente pendura no pescoço. Mas André achou que não deveria trazer. Tá sentado, rapaz. Fazer como os violeiros, né, que penduram o violão no pescoço. Jesus. Francisco de Assis. Inclusive, irmã, a senhora está me devendo a tradução para eu comprar, que eu quero as cartas de Paulo. Eu estou lendo a de Humberto Roden. É boa aquela tradução? Mesmo assim, ele maltrata demais as mulheres. É baixinho assim mesmo para aumentar um pouquinho. Quando o amor veio à terra sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura, e o mundo assim conheceu, em chegada triunfal, naquele belo Natal, e assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida, destruindo a razão da guerra, e o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu, contagiou multidões e renovou corações, e assim o amor venceu. Dias venturosos houve nesta terra, quando de Belém resplandeceu a luz. Chegou nesse mundo o Mestre Jesus, levando o Evangelho em praias e serras, divulgava a paz e condenava as guerras, falava de um reino que vinha instaurar um
reino de amor que viver a pregar, e a multidão sonha vem embevecida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra do Cristo na beira do mar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra do Cristo na beira do mar. Mal raiava o dia e os seus seguidores se aglutinavam naquele torrão. Centenas, milhares, grande multidão, ouvindo Jesus minorar suas dores. Curava aleijados sob 1000 clamores, leprosos aos corpos viam restaurar, cego de nascença passava a enxergar, e as mães com os filhinhos curados aos peitos ouviam Jesus dizer: sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Ouviam Jesus dizer: sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Os velhos se enchiam na paz desejada, e os homens sentiam-se cheios de fé. Os estrupiados ficavam de pé, toda a multidão se sentia amparada. Sua eterna fome era ali saciada na boca daquele que sabe amar, falando de um reino que vinha instaurar, e o seu verbo quente chegou até nós. O reino de Deus está dentro de vós, palavra do Cristo na beira do mar. O reino de Deus está dentro de vós, palavra do Cristo na beira do mar. Essa música é de Tim e Vanessa, lá de Minas Gerais. Ela se chama Vestes de Amor e traz, não sei se a irmã Ilha conhece, eu acho que sim. A irmã Ilha vai cantar com a gente, inclusive, né? Ela traz a cura da mulher hemorroísa, né? Aquela cena que é narrada por alguns evangelistas, acho, por Lucas. E a cena em que a mulher, né, procura Jesus no meio da multidão, toca nas orlas, nas extremidades da sua roupa e obtém a cura, que é assim o fim do sangramento, né, que ela tinha há 12 anos. Saindo de mim uma virtude em meio
tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, eu aqui, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol a escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Vai ser o próximo tema de irmã Aila, vai ser a mulher Terceira. Que coisa boa. E tá faltando a gente conhecer Nova Jerusalém, né? Marca aí uma caravana para conhecer Fortaleza, né, Jandira? Arranjar aí um transporte. Pronto. Quem é que tem coragem de organizar? Médio de transporte é para isso, né? A missão do médio de transporte. Pronto, então vão se elaborando aí, vai ter muita gente querendo conhecer Nova Jerusalém. Depois a gente vai conhecer Fortaleza, que é uma cidade muito bonita, por sinal. Cidade belíssima, né? Comer uma peixada, não sei se ainda tem uma peixada de Alfredo lá, de Expedito. Peixada boa danada. Não, ela não está atrasada como aqui, não. Lá está mais evoluída. A irmã, eu chamei ela cearense, mas na verdade ela é do Piauí, não é isso? É piauiense, mas cearense já de adoção, né? Como eu também. Eu sou cearense, mas paraibano já de... Cheguei aqui com 8 anos, já me considero paraibano. Mas meu sangue é cearense também, lá da jangada, lá do povo, lá daquela terra boa. Então vamos pedir para que ela faça a nossa oração final. Senhor Jesus, nós primeiramente queremos te agradecer, amigo mestre, por tudo que nós conversamos aqui, pelo fato de estarmos aqui. Queremos te agradecer por despertar nossos corações para a acolhida, para a compreensão. Queremos te pedir ajuda a esse respeito. É nosso propósito evoluirmos cada vez mais, não só nos princípios morais, mas na lei do amor. Queremos pedir a graça de dar ouvidos às inspirações mais elevadas e não rejeitarmos a exortação, nem rejeitarmos também a condução para
graus mais elevados. Não queremos recalcitrar contra o aguilhão, nenhum de nós. Também queremos te pedir discernimento para bem conduzir nossas vidas de acordo com a tua vontade. E também para orientar as pessoas que nos procuram, para orientá-las corretamente nas luzes do Espírito Santo, nas luzes que vêm do alto. Senhor, nós poderíamos estar em situações muito desagradáveis. Quanto mal não poderíamos estar fazendo se o Senhor mesmo não tivesse nos conduzido até aqui. Então te agradecemos e pedimos tua ajuda para avançarmos um pouco mais. Assim seja. Então, com essa prece, a gente conclui esse encontro com a irmã Ilha.